dia tem uma semana? Ou seja, quantas semanas tem um dia? Quem muito fala, muito erra. Meus queridos, bom dia, paz de Cristo, com muita paz, com muita alegria, estou aqui com vocês nesse momento. Hoje é dia 14 de 9 de 2025, 7 horas e 22 minutos. Então, meu querido, minha querida, vou continuando aqui. Eu esqueci a folha lá, aquela folha lá imprimiu. Eu vou continuando com vocês aqui a palavra que nós terminamos ontem no vídeo de número 839, na live de ontem. Nós terminamos falando sobre Jó e o Satanás. Então, na realidade, as contradições que temos aqui dentro dessas palavras da Bíblia e de outros documentários, é que, na realidade, o Jó era um homem na cidade de Lá naquele lugar, lá existia um homem temente a Deus que era Jó. Ele obedecia todas as ordens de Deus, mas Deus entregou ele na mão de Satanás. Aí é que é onde vem a dúvida. O Jó, ele é desconhecido em todas as partes, que não consta a vida dele, aonde ele foi, de onde ele veio, quem escreveu o livro. É um livro totalmente ocultado, todos os dados que tem dentro dele. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos analisando aqui. Eu vou falar para vocês aqui agora sobre a vida de Jó. Havia na cidade de não havia ano exato em que Jó viveu, mas a evidência do livro de Jó, com a longevidade de cerca de 200 anos e a ausência da lei de Moisés, carrega-se que ele viveu na era de, antes do período de Moisés, por volta de 1650 anos anticristo, ou seja, entre 1650 a 1500 anos. Quando Jó viveu, em que período foi? Escrito no livro de Jó. Aqui o cara fez, esse aqui agora em 2023, o cara fez aqui, ele fez dia 28 de fevereiro de 2023, ele fez lá um apanhado e falou sobre isso aqui. Jó pode ter vivido entre 210 ou 350 anos, e onde a longevidade deve ser uma exceção no início da história. Jó teve 10 filhos, encerrou aqui. Mas na realidade, todos nós vamos analisar. Continuando aqui, o Jó, ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele ia. Vou pegar aqui um pouquinho aqui no anjo. Nem para onde ele ia. Então, na realidade, Jó é uma contradição muito grande que existe nessas partes, de que nem a Bíblia sabe de onde veio o livro de Jó. Mas agora vamos ao assunto que nós queremos fazer. Ontem, na live de ontem que eu fiz, 839, você vai lá que você vai ver quando foi criado o anjo querubim e quando o anjo querubim se tornou em Satanás. Aí ele virou Satanás. Então aqui na realidade, vamos pensando aqui bem. Se o anjo querubim, ele virou Satanás, e por que que o anjo querubim é o guardião da arca de Noé? Vocês vão lá ver, vocês vão ver a foto do anjo querubim, lá na alta arca, eles vigiando a arca. Se o anjo querubim veio para a terra, transformado em Lucifer, Satanás, como que ele está no céu lá, tomando conta das coisas? Então, na realidade, vamos pegando aqui agora. Jó era o homem mais rico que tinha. Jó morava lá na cidade de aí tem lugar que está com o M e tem outro que está o Z, o maiúsculo e o Z minúsculo. Então, modifica, dá o mesmo som, por exemplo. Ele era o homem mais rico. Mas quando um dia ele estava almoçando na casa de seus filhos, aí chegou um homem. Olha a contradição aqui. Chegou um dos seus caseiros. Olha, os ladrões passaram lá, levaram o gado tudo e matou todo mundo a fio de espada, só eu que fiquei vivo. Na mesma hora chega outro. O vento é um ventaval muito forte, foi levando tudo. E quando ele levou tudo, matou todo mundo, ficou só eu por conta da história. Aí veio 3. Aí Jó pega e arranca a roupa e fala: despido eu nasci, despido eu vou morrer. Deus trouxe tudo, Deus levou tudo.
Mas ali naquela hora chegou outro e falou que passou uma ventania, deu um trovão, um relâmpago muito forte, pegou fogo na casa e a casa quebrou, tá? E mostra até a foto da casa, tudo estilhaçada, babá. Morreu todos os seus filhos, ficou só eu, para vir contar a história. Então Jó perdeu todos os seus filhos, não escapou nenhum, mas antes ali um pouquinho, e misturado os assuntos, quando Jó ia lá com seus filhos agradecer a Deus, Satanás ia junto. Aí, vamos pegando aqui. Se Jó estava no céu conversando com Deus, aí Deus procura para Satanás. Satanás, e tu o que estás fazendo? Satanás fala, estava dando uma volta no mundo, vendo tudo e vendo a todos. Visse meu servo Jó como é íntegro a mim? Mas peraí, se Jó estava junto, como é que ele procura? Se ele viu Jó. Aí o Satanás responde a Deus, mas também a riqueza que desce para ele, o homem mais rico daquele setor lá, o homem mais rico, como que ele vai te trair, como que ele vai se rebelar contra ti? Satanás, em tuas mãos entrego toda a riqueza dele. Aí vem, porque ali está uma parte primeiro, outra depois, e depois contraversão de que o assunto vem após o outro. Entrego tudo. Aí começou a destruição, morreu tudo. Aí na segunda vez, outro ano, Jó foi lá novamente, aí o Satanás fala, Satanás, viste Jó, o meu servo, mas também um homem bonito daquele, o homem mais bonito que existe na terra, ele vai se rebelar contra ti, porque ele é o homem mais bonito da terra, a mesma coisa do anjo querubim, era o mais bonito do céu. Isso é coisa feita pelos homens, Deus querido. Aí Deus entrega na mão dele, tá, entrega o corpo dele em suas mãos, mas a sua vida preserva ela. Aí Jó ficou, te vi no comentário ontem, de 10, 15 minutos, o cara modifica tudo. Esse que modificou agora em 28 de fevereiro de 2023. Então está tudo contradizendo o problema. Agora vamos pular o livro de Jó, daqui lá para o final. Se no início aqui, Jó era temente a Deus, acreditava em Deus, tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Mas no final do livro de Jó, vocês vão analisar que Jó estava sozinho lá, aí Deus chegou e falou com ele. Aí ele falou, nossa, se você achar numa Bíblia está escrito, Senhor, eu era muito burro, não acreditava em ti. Mas porque lá no início, ele era íntegro, obedecia a Deus, seguia todos os seus preceitos. Então, na realidade, ali na frente, ele fala. Aí ele fala, Senhor, mas agora como eu estou te vendo. Mas se ele ia no início do vídeo, ele ia lá e conversava com Deus, Satanás estava junto. Aí ele fala, agora que eu estou te vendo com meus próprios olhos, te ouvindo com meus ouvidos, conversando com você pessoalmente, eu sei que és o Deus verdadeiro. Aí Deus fala, Jó, vai lá naqueles 3 homens que te auxiliaram, aqueles 3 amigos, e pede para eles fazer um holocausto, faz um holocausto para ele, mata 6 cabritos. Tem lugar que é diferente, o número de cabrito, de boi e de vaca. Então, na realidade, aí dá um holocausto a mim, para eu perdoar os pecados deles, que eles falaram de mim, mas não falaram com retidão. Aí explicou para Jó. Mas Deus era fofoqueiro no livro. O Deus de Jó, não é o Deus que fez o céu e a terra, não. Aí o Deus foi lá nos 3 caras. Olha, vocês falaram mal de mim, não falaram com retidão, vocês vão até a Jó e pedem para ele fazer 8, ali era 6, no outro caiu 8, tem livro diferente. E pede para ele matar esses cabritos, esses boi, e fazer um holocausto para ele, para eu perdoar os seus pecados. Aí eles foram até Jó fez. Mas aí veio a mentira, a contradição aqui. A mulher de Jó, lá no início, a mulher de Jó não morreu. A mulher de Jó escapou, que ela criticava ele, porque o Deus dele tinha judiado dele, fez isso, fez aquilo. Mas no final do vídeo, do filme, aí vamos falar do filme lá que é feito, e no final da Bíblia, vocês vão lá, Jó tem parece 60 e... ou é 43, não deu total não. Então, na realidade, nas últimas palavras, aí vem, Jó casou novamente, mas a mulher dele não tinha morrido, não. Ou com a mesma mulher. Teve 10 filhos novamente. Deus deu para ele 10 filhos novamente. 7 homens e 3 mulheres, do quais as mulheres foram as mais bonitas que existiu naquele tempo e foram existentes na época presente. Então,
Aí vem a contradição. Aí, Deus deu tudo para ele, tudo em dobro do que ele tinha, tudo, os 10 filhos, e riqueza para os 10 filhos, mas para aí, mas tem uma contradição de outros livros, que os fazendeiros, os fulanos, ficaram com dó de Jó e deram para ele muita coisa através que ele superou o que ele tinha. Numa parte, fala que foi Deus que multiplicou as coisas dele, que deu 2 vezes, e noutra parte fala, outros livros vocês vão achar, que na realidade foi os pessoal lá, os vizinhos lá, que deram tudo para ele, fizeram doação para ele de tudo, e ele conquistou seus materiais, tudo com sobra, além do que ele tinha. Então, meu querido, vamos pegando aqui agora. Quando eu procurei para vocês no início ali, quantos dias tem uma semana? Desculpa, eu errei. Quantas semanas tem um dia? Essa pergunta eu faço para as criancinhas, para os menininhos de 8, 10 anos. Eu falo, quantos meses tem um ano? Aí eu troco a palavra, quantos anos tem um mês? Aí o moleque fala 12. Então, na realidade, quando nós não sabemos rezar, xingamos a Deus. Então, nesta realidade, meu querido, se você não sabe rezar, você xinga Deus. Então, vamos voltando aqui agora sobre a vida de Martinho Lutero e sobre a vida de João Calvino. Então, João Calvino e o Lutero, eles viveram na mesma época junto. Os dois brigaram em uns livros. Mas em outros livros você vai achar que dá diferença longe de um para o outro. Foi lá em 1000 e tantos anos antes de Cristo. Então, na realidade, aqui nós temos 2 versões aqui de Jó, de 250 a 350 anos. Mas nós temos outras versões diferentes de 1650 a 1500 anos antes de Cristo. Então está aqui. Eu fiz a pesquisa, imprimi para vocês verem aqui. Não vai dar para vocês lerem não. Aqui também, olha aqui também. Olha aqui em cima. Então, na realidade, meu querido e minha querida, as contradições da Bíblia, dos comentários, é igual eu faço com vocês. Eu tenho uma previsão de uma coisa, então vamos voltando aqui agora. Minha previsão vai cair ali dentro quando eu estudei bastante. A vida de Calvino e a vida de Lutero. A igreja luterana, ela apoia Calvino. Mas as outras igrejas, quando você entra lá, Calvino foi um bandido. Calvino foi aquele que matou muita gente. Lutero matou muita gente. Tiraram a Bíblia, tudo. A Bíblia, a primitiva, que já não era primitiva mais, já era cópia de cópia, alterada. Foi alterado. E tudo vai pegando. Aí, a Bíblia tinha de 33 a 36 evangelhos. Nessa briga que fizeram lá no ano 1500, entre 1480 e pouco a 1500 e pouco, que fizeram aquela Bíblia nova, que tem 4 evangelhos só. Então, na realidade, naquele tempo, morreu muita gente. Os conservadores não queriam que os livros fossem todos, que os livros fossem deformados, fossem mudados. Então, na realidade, aquela palavra que eles fizeram, eles pegaram dentro da teologia daquele tempo, que tinha as faculdades da teologia e filosofia, que formava aquele povo. Calvino, por exemplo, e Lutero foram formados pelos seus pais. As histórias são diferentes. Os inícios, umas igrejas falam que foi de um jeito, outros falam que foi de outro. Então ali eles foram formados naquilo ali. Aí uns fizeram um resumo da Bíblia e tiraram de 33 ou 36 livros, que consta assim, e voltaram para 4 livros, resumiram ela de um tamanho assim, achataram e fizeram isso aqui. Mas veio os outros conservadores que fazia uma expansão da Bíblia. Ele pegava aqueles assuntos e levava lá em cima, fazia uma redação de um livro e crescia ele para frente, igual foi feito de Mateus, Marcos. Vamos lá, pegando Pedro 1, Pedro 2, Coríntios 1, Coríntios 2. Eclesiástico. Então, vê esses livros foram criando e foram fazendo. Aí, quando eles fizeram Coríntios 1, Coríntios 2,
porque eles acharam que tinha terminado o livro de Coríntios, mas não tinha, na realidade. Aí acharam mais documentos, vou fazer o 2, vou fazer o 3. E os homens foram criando as coisas de acordo com a sua inteligência, igual eu falo com vocês aqui, de acordo com o que eu penso. Então todos nós temos direito de pensar e todos nós temos direito de se explicar o porquê estamos fazendo isso. Então, na realidade, vamos voltando lá atrás. Aí eles pegaram a Bíblia, cortaram ela, vamos cortar aqui, vamos jogar tudo fora aqui, vamos ficar com esse minúsculo aqui dos evangelhos. Foram todos mudados. Então, na realidade, vamos voltando ali aonde Jesus foi. Jesus esteve na faculdade. Tinha as faculdades também de teologia e filosofia. Mas ele e João não estudaram junto. Eles fizeram formação. João estudou até os 30 anos e Jesus até os 30 anos. Jesus, nesse tempo, ele não era filho de Deus. E nem João era filho de Deus. Eram criatura de Deus. Então, nesta realidade, vamos analisando aqui agora os fatos. Eles não eram filhos de Deus. Porque filho de Deus é só aqueles que foram batizados. Dali para frente, se você não é batizado, a Bíblia fala que você não é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus. Então, até esse tempo, alguém lá por trás estava preparando ele, que José também não tinha estudo, Maria também não tinha estudo, José era um carpinteiro e Maria era uma doméstica, dona do lar. Não se sabe a faculdade onde eles estudaram. Já tentei achar essa faculdade de filosofia. Então, vamos analisando aqui. Eles estudaram até os 30 anos, pelo que fala, quando eles nasceram, estavam juntos. Porque quando Maria foi anunciada que ela estava grávida, o anjo falou para ela, olha, a sua prima Isabel está grávida de 6 meses, vai ter um filho, ele que vai dar vida a Jesus, falamos assim, que vai batizar para Jesus tornar filho de Deus. Então vamos pegando aqui agora. Maria foi, montou num jumento lá e foi visitar a sua prima Isabel. Aí vem aquela palavra. Quando ela chegou lá, que o ventre uma da outra, que os meninos se encontraram dentro do ventre, aí as barrigas delas tremeram. Analisando bem. E ela esperou que a sua prima Isabel ganhasse o menino e depois voltou sozinha. Era perto, não era longe. E por que eles não se conheciam ali? Vem as contradições das coisas. Então, quando João saiu, aí foi para os matos para lá e voltou já sendo conhecido, igual foi Moisés, igual foi Abraão, todos esses, saía fora, quando voltava santo. Aí ele conhecia um Deus lá diferente, e o Deus diferente que ele conheceu lá, é o que trazia ele para aquelas partes, já para ele ser famoso. Então João veio, aí João começou a batizar. Mas Jesus não conhecia João, e nem João conhecia Jesus. Quando ele estava batizando, que juntou aquela turma de gente lá para ser batizado, que João olhou aquele tanto de gente que queria ser batizado no Rio de Jordão, aí falou, raça de víbora, o que traz vocês vir buscar o perdão dos seus pecados? Mas lá tem a parte que ele batizava, falava, aquele que vai vir até a mim para ser batizado por mim, eu não tenho nem o prazer, não tenho o gosto de me abaixar em sua frente e amarrar suas sandálias. Eu batizo com água, ele vai me batizar com o Espírito Santo. Então, daí para frente, apareceu aquele homem, aí João olha para ele e fala, aquele é o Jesus? Jesus chega e pede para ser batizado. Não, você que tem que me batizar. Porque você é Jesus, você que tem que batizar. Vamos deixar a conversa de elogio, me batiza primeiro. Quando João foi batizado, desceu as nuvens, livro diferente. Em um lugar fala que desceu uma pomba, formada do Espírito Santo, sentou no ombro dele. Outros falam que o céu explodiu, as nuvens explodiu e de dentro dela saiu uma mensagem. És o meu filho amado, em ti derramarei toda a minha complacência, a minha confiança e tudo. Então, na realidade, dali para frente, quem foi batizado se tornou filho de Deus. Então, Jesus Cristo, até
até aquele momento, ele era uma criatura de Deus, igual fosse um cachorro, um gato, um cavalo. Tem um vídeo que eu fiz aí, não sei se é 837, que eu estou mostrando a voz de um líder, falando sobre isso aí. Eu era uma criatura de Deus, igual um cavalo, um cachorro. Aí ele fala assim, sobre essa criança que foi batizada hoje, ela se tornou herdeira do reino do céu. Que nem a porta do inferno poderá tirar mais esse título que ela pegou. Mas para isso, se ela foi batizada, tinha todo o poder, como que ela ia para o inferno para Satanás tirar? Aí volta aquela palavra ali atrás. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo levou ele para o monte, para ele orar. Satanás foi junto. Satanás existia lá. Será que Jesus existia naquele tempo também? Ali naquele outro documento que eu entreguei para vocês no final do vídeo de ontem, volte ali e assiste o vídeo de ontem, o de número 839, no finalzinho vocês vão ver que está aonde foi fabricado, falando assim, Satanás. Jesus existia e Lucifer também existia, mas Lucifer era transformado em um anjo querubim, de que ali veio. Aí então Jesus subiu ao monte e foi orar. Orou 40 dias e 40 noites, sem se alimentar. Mas o Satanás, quando Jesus sentiu fome e sede, foi a hora que Satanás chegou para ele. Satanás tem o mesmo poder. Vamos voltar, abrir um parênteses aqui de 2 ou 3 palavras. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu tenho a resposta. O seu inimigo. Porque se Deus estava por Jesus, ali naquele momento, e Satanás chegou e entrou no meio. Agora você também, que é menos poderoso que Jesus, você fala, eu tenho Deus por mim, ninguém me segue. Não, meu querido. O Satanás tem força igual a Deus. Porque como que Satanás tem força para chegar a Jesus? Olha aqui, isso aqui tudo é seu. Transformou daquele alto para embaixo, cidade, aquele trem bonito. Se ajoelhasse adiante de mim, te darei tudo para você. Você é dono de tudo. Dono da riqueza. A mesma coisa das igrejas, que promete riqueza. As pessoas, a pessoa fica rica em 8 dias. Será que não é essa palavra? Jesus foi tentado por Satanás? E será que você também não está sendo tentado por Satanás? Será que a pessoa que está levando ali para pegar seu dinheiro não está sendo ungida por Satanás? Satanás também tem o poder. Quando Deus faz um filho, Satanás vem por trás e pega. Então, na realidade, vamos analisar bem. Jesus responde para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, se eu for falar um assunto, pegando de lá até aqui, demora muito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o demônio viu que ele estava com muita fome, falou para ele, se és o filho do homem, transforma essas pedras em pão e coma. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da sua boca. Agora vamos voltar aqui atrás. Ali atrás, ali eu não vou mostrar o papel que eu não vou achar aqui. Eu fiz ali. Nós, todos seres vivos, nós temos a cabeça. E dentro da cabeça, por fora da cabeça, interna da cabeça, nós temos as 4 coisas principais que regem todo o nosso corpo. Então aqui, vamos pegar as 4 coisas principais do nosso corpo. Olho, nariz, boca e ouvido. Aí Jesus falou lá, tudo que entra pela boca é alimento para o corpo. Jesus condena a óssea de que não deveria fazer o corpo dele para entrar pela boca da pessoa com a farinha de trigo. Aquilo ali é alimento sólido, é matéria que entrar pela boca. Não venha pensar você que ali entrou Jesus no seu corpo. Então, na realidade, meu querido, me dá essas 4 folhas para mim. A primeira, a segunda, a terceira e a 4. Então, na realidade, meu querido, eu vou mostrando para vocês aqui, 1, 2, 3, aqui já dá. Aqui, meus queridos, a menina mexeu ali, mexeu, e fez eu trazer um passado aqui. Obrigado, moça. Deus abençoe, viu? Aqui, ó. Jesus nasceu igual você nasceu. O Pedro, o João, o Rafael, Joaquim, a Maria, a Sebastiana, nasceu igual você nasceu. Quantos minutos tem já? 25. Não vai dar para explicar direitinho aqui, mas vou mostrar para vocês. Jesus nasceu igual isso aqui, ó. Olha aqui.
Eu vou mandar fazer um treino para ele. Eu tentei no computador, não dei conta não. Aqui para vocês verem aqui, ó. Nesse daqui, olha aqui nessa câmera aqui. Nessa câmera daqui, olha aqui nessa daqui. Tá dando ali direitinho aí? Tá. Então vocês viram aqui. A criança nasce com sua mente livre, sem nenhum. Mas vem aqui o bem e o mal. O bem e o mal vai entrar na mente dessa criança. Vou lhe explicando rápido. Essa é a criancinha que nasceu. Dali já vem o primeiro olhar, o primeiro choro, que seria o som. Mas está saindo daqui da cabeça. Entrou o primeiro som pelo ouvido, pelo olhar. O primeiro alimento foi o seio da sua mãe. O primeiro alimento foi o seio da sua mãe. Aí começou a entrar alguma coisinha aqui. Vamos pegar aqui essa criancinha já com 5 anos. Aqui já tem alguma coisa na mente dela. Ela já sabe falar papá, mamãe, pedir arroz, feijão, tudo, já sabe que ela precisa do alimento. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos pegar essa criança aqui agora com 14 anos. A mente dela já chegou aqui, ó. Já está quase chegando preenchida já. Ela já tem, falamos assim, 14 anos. Mas o bem e o mal está aqui entrando, de um lado do outro. Olha aqui, o bem e o mal. O mal aqui sempre está maior. É o vermelho aqui, a lista vermelha. Aqui está só. Então vamos pegar aqui. Agora hoje, essa menina, esse rapazinho, que nasceu ali com a mente vazia, sem nada, que nasceu com a mente desse jeito aqui, tá de cabeça para baixo aqui, gente, que nasceu com a mente desse jeito aqui, hoje com 18 anos está aqui. Agora vamos pegar aqui, vamos transformar aqui, esse menino está com 18 anos, ele já transbordou aqui, que ele já pode fazer ensinamento. Mas voltando lá, Jesus e João ficou até os 30 anos estudando para sair, e aqui o jovem com 18 anos já está pronto, é dono de si. Jesus gastou 30 anos, ninguém sabe aonde. Então, na realidade, meu querido, se todos nós soubéssemos aonde nós pisamos e aonde nós vamos, pega essa outra aqui que vai dar certo aqui. Olha aqui. Aqui é mal feito, meus queridos, porque eu não tenho estudo, eu não sei fazer as coisas bem feitas. Olha aqui. Esse aqui é um gráfico. Aqui um gráfico. Tá dando para ver? Uhum. Olha aqui. Nessa outra câmera aqui. Então, olha de cá. Então, na realidade aqui, ó. Essa criancinha que eu mostrei para vocês, que nasceu ali, ela nasceu aqui, ó, do pó. A sua mente está vazia. Mas ela veio crescendo até os 18 anos. Com 18 anos, ela pegou sua estabilidade e veio aqui. Ela vem até os 60. Jesus não teve, nem João teve o prazer de chegar aos 60. Aqui, ó, quando nós aprontamos, a nossa vida é decepada. Nós voltamos ao pó antes de chegar aos 60. O que aconteceu com João e Jesus e alguns outros discípulos dele que foram mortos. Então, na realidade, Jesus não teve o prazer de chegar aos 60 anos. Aos 33, ele teve aqui no iníciozinho, aqui, ó. Ele já voltou para o pó, porque ele foi morto. Então, na realidade, João também. Então, na realidade, quando chega aos 60 anos, ele vai voltar aqui. Por que ele vai voltar aqui? Porque quando falaram para Jesus, como que eu faço para herdar o reino do céu? Jesus fala, volte a ser uma criança novamente. Tem assunto lá diferente, que tem distorção um para o outro, explica diferente. Mas todos vêm cair aqui onde eu estou explicando. Volte a ser uma criança novamente. Aqui Jesus, se fosse Jesus estivesse vivo, ele teria voltado aqui dos 60, e a sua velhice ia chegando, igual teve um discípulo dele que morreu de velhinho, acho que foi Pedro, morreu velhinho. Ele fugiu das polícias lá e não morreu, morreu de velhinho. Outros suicidaram, igual o Judas suicidou. Então vamos aqui. Aí ele vai voltar aqui. Aqui quando eu nasci, meu pai me deu o início da vida. Quando meu pai morreu, eu dei o final da vida para ele. Porque aqui meu pai começou a voltar a ser uma criança, usar fralda, eu tentar tirar dele a última palavra, eu tentar tirar dele mais um passezinho para ele andar, carregando ele.
aí levamos ele ao pó. Ele nasceu aqui com a mente vazia e morreu aqui com a mente poluída. Aqui que Jesus fala, se você pegar até lá, alcançar, voltar a ser uma criança, aí é onde você vai se arrepender dos seus pecados e seus pecados vão ser perdoados. Mas nós temos uma fase aqui da vida, aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Aqui, ó. Essa fase da vida, Deus está aqui em cima de nós. Aqui nós temos a chegada aqui nesse lugar aqui, que é a paz, o amor, que é o coração, que é o lar. E temos a saída de manhã cedo. Quando nós temos Deus no coração, para sair, voltamos com Deus. Se nós tivermos Deus no coração durante a noite, saímos com Deus. Mas dentro desse lar aqui são constituídas outras coisas. A felicidade, a família, o amor, a alegria, dentro desse lar que é o seu coração. Então está aqui, meu querido e minha querida. Essas explicações que eu estou passando para vocês agora, busque ela em si. Quantos minutos já? 31. Gente, eu vou ter que terminar, mas vou voltar ali um pouquinho agora. Quando você lembrar que você tem débito com Deus, com seu irmão, não vá até aquele lugar lá, levar a oferta a Deus, pedir perdão dos seus pecados. Acerte com a justiça aqui da terra primeiro. Porque na realidade, pagarás seu dízimo integralmente na casa do tesouro. É a criação do homem, do Deus novo que foi criado e orientou ele, que ele arrumou um Deus fictício. Mas, na Bíblia primitiva, por exemplo, no Velho Testamento, levais a sua oferta ou oferenda ao celeiro do Senhor, para que nele tenha alimento, para ser dividido entre os órfãos, as crianças que o pai morreu, as viúvas e os estrangeiros que chegam em necessidade. Hoje é o banco, o dinheiro. Procure o seu líder se ele leva esse dinheiro até a Deus. Malaquias 3:3. Vós, sacerdócio, que recebeste e não passaste para a caridade, vós que enganaste a Deus, mas Deus não foi enganado, enganaste as nações, falando que ia levar para Deus. Quem está levando o dízimo até a mão desses líderes, que pega o dinheiro e não põe na caridade, também está pecando, porque se eles conhecessem a Bíblia e procurassem conhecer essa palavra, ele não levaria esse dinheiro, transformaria ele em caridade. Esse dinheiro que ele dá aqui, levaria uma cesta básica para uma pessoa que está passando fome, para um mendigo da rua. Mas, fazeis o bem e olhar a quem? Porque se você fizer o bem e não olhar a quem, você vai dar murro em ponta de faca. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado de alguma coisa. Se você gostou, vai lá aqui agora, vocês têm aqui os dados meus, aonde vocês vão entrar. Está tendo uma zebrazinha só aqui no Facebook, Silva Carlos Silva, que não está entrando a imagem direita, porque está ficando embaçada, não sei o porquê, mas no celular, nos outros, tudo está saindo, beleza, a nota filmadora também está certinho. Aqui nós vamos mudar o tipo da letra e pôr maiúsculo aqui para ver se melhora, para sair no WhatsApp. Então, com muita paz, com muita alegria, se você gostou, meu querido, entre ali em algum dos meus canais e dê o seu clique, gostei, se inscreva no meu canal, o canal CS Batatinha, que ali nós vamos pôr o canal com um jeito diferente para sair mais bem legível. Então, o canal CS Batatinha já tem 831 vídeos, 839 vídeos, agora vai ser 840 vídeos. Com muita paz e muita alegria, eu vou despedindo de vocês todos, que a paz e o amor reinem entre vocês, estamos aqui à sua disposição. Um abração, meus queridos.